Fala galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou abordar um assunto muito importante para todo mundo que deseja evoluir na música e no instrumento: tempo e metrônomo. Nessa aula eu vou falar com você aspectos básicos sobre tempo, pulsação, divisão rítmica e vou dar dicas para você estudar sempre com o metrônomo. Vamos começar conhecendo melhor a nossa ferramenta de estudo, que é o metrônomo. O metrônomo, do grego metron, que significa medida, e nomos, que significa padrão, é uma ferramenta muito importante que auxilia o músico nos estudos e durante alguma interpretação ao marcar o andamento de uma música ou sequência. Ele produz pulsos regulares e uniformes. E para determinar o andamento do metrônomo, utilizamos o minuto como referência de tempo. E o dividimos em partes iguais, o que chamamos de BPM, ou seja, batimentos por minuto. Segundo a história, e no que se tem relatos, o primeiro protótipo de metrônomo foi desenvolvido no início do século XIX, em 1812, por um relojoeiro holandês chamado Dietrich Winkel. Só que em 1816, o austríaco Johann Mauser usou o modelo criado por Winkel para fazer modificações e patenteou essa criação. Esses primeiros metrônomos eram mecânicos, movidos por cordas e tinham uma estrutura semelhante a um despertador antigo. Pesquisadores e historiadores já disseram que os primeiros registros de músicas que possuíam as indicações de tempo e andamento na partitura foram encontrados nos escritos de Beethoven, algo lá em torno do início do século XIX. Deixa eu explicar para você agora a lógica de funcionamento do metrônomo. Primeira coisa a se saber é que sempre você terá um minuto como referência ou unidade de referência. Então, dentro dessa referência, o metrônomo pode pulsar várias vezes. Por exemplo, se meu metrônomo agora for programado para pulsar 60 vezes a cada minuto, você ouve isso. Já se meu metrônomo for programado para pulsar 100 vezes a cada minuto, você vai ouvir isso. Você percebeu que esse segundo exemplo, com 100 batimentos por minuto, pareceu mais constante, mais rápido? Isso porque dentro do mesmo parâmetro, que é o minuto, ouvimos 100 toques ao invés de 60. Então, pela lógica, quanto mais batidas dentro de um minuto, menor será o espaço de tempo entre cada uma dessas batidas, o que vai ocasionar um andamento mais rápido. Você deve ter muito cuidado com os conceitos e termos que vai utilizar a partir de agora, tá? Tudo sempre voltado no sentido musical. O metrônomo é a ferramenta que usamos para poder nos auxiliar durante os estudos ou execução de alguma música. Já quando falamos sobre andamento, nos referimos à frequência de pulsação do metrônomo. Dizemos que o andamento está rápido quando os pulsos estiverem muito constantes, E lento quando eles não estiverem constantes. O termo velocidade empregado em música é legal e quando falamos isso, vamos dizer a respeito da quantidade de notas a serem tocadas dentro de um espaço de tempo. E o pulso é cada uma das marcações que o metrônomo dá para você. Dentro de um contexto específico, a gente costuma trocar pulso por tempo. Por exemplo, você toca o acorde tal a partir do terceiro pulso. Ou então, você toca o acorde tal a partir do terceiro tempo, que quer dizer a mesma coisa. Tudo que você vai fazer com o metrônomo a partir de agora deve ser relacionado musicalmente, É necessário que você esteja estudando e desenvolvendo também conhecimento sobre partitura, duração de notas musicais, compassos e tempo em geral. Sempre antes de você trabalhar com o metrônomo, é legal que você escute o andamento por algum tempo para poder internalizá-lo e pensá-lo como referência, ok? Agora eu vou ligar meu metrônomo em 80 batimentos por minuto e vou bater uma palma a cada vez que o metrônomo pulsar. Ou seja, eu vou bater palmas junto do metrônomo no momento mesmo em que ele pulsar. Olha só. Agora, eu vou bater 2 palmas a cada vez que o metrônomo pulsar. Só que você tem que prestar atenção que essas palmas devem ser constantes e uniformes. Ou seja, eu devo dividir o espaço de tempo entre um pulso e outro em 2 metades iguais. Para fazer isso, você pode imaginar o movimento da sua mão, por exemplo, com 2 extremidades, Você faz isso de forma constante, indo e vindo, só que aí você marca um dos pontos com uma pulsação, e aí você saberá onde você vai ter que tocar para subdividir o tempo. Exemplo.
certo? Agora eu vou tocar 3 palmas por tempo. E também eu posso dividir o tempo em 4 toques. Consequentemente, quando você aprende a subdividir o tempo, outras habilidades também vêm. Mas o trabalho com metrônomo e tempo requer paciência e é mais que um trabalho técnico, tá? É um trabalho perceptivo, musical. Então, primeiro você treina com as palmas, igual eu te mostrei agora, e depois de ter compreendido e entendido, você vai começar a fazer um trabalho mais técnico, voltado para o instrumento também. Eu apenas vou repetir o que eu fiz agora com o instrumento, tá bom? Você vai começar tocando uma batida por cada tempo. Depois, você vai tocar 2 vezes em cada tempo, ou pulso. Quando a mão for para baixo, você vai aproveitar o movimento de volta dela para poder tocar nas cordas na metade do tempo, ok? Agora vai ser feita a mesma coisa, trocando 3 vezes a cada tempo. Eu queria que você prestasse atenção, pois até aqui você tocou sempre para baixo, em cima dos pulsos, não foi isso? Sempre nos toques do pulso você estava tocando para baixo. Porém, por se tratar de um padrão ímpar, isso agora vai mudar um pouco. Vai ter vezes que você vai tocar para cima, em cima de cada um dos tempos. Olha só. Se você reparar bem no diagrama aqui embaixo, você vai ver que no tempo 2 e no tempo 4, os toques são para cima. Tá vendo? Como eu disse, se você respeitar essa lógica de sempre alternar os movimentos da mão e tocar 3 vezes por tempo, isso sempre vai acontecer, tá bom? Agora, dentro do mesmo pulso, você vai tocar 4 vezes. Vai descer, descer e subir a mão antes do metrônomo pulsar novamente. Eu sugeri tudo para você aqui em um único andamento. Você vai exercitar esse mesmo exercício modificando o andamento também agora, tanto descendo quanto subindo, tá? Você tem que prestar atenção, porque a percepção também tem que começar a melhorar nesse momento agora. Você tem que tentar entender melhor o tempo e essas subdivisões que a gente acabou de fazer. Claro que não existem apenas essas divisões. Você pode subdividir um tempo em 5, 6, 7 partes iguais e etc. Eu estou mostrando para você agora 4, pois no início é o que você precisa saber para conseguir estudar e desenvolver seu conhecimento e percepção, tá bom? Eu quero compartilhar com você também a tabela da felicidade, que é onde eu anoto meus estudos com o metrônomo e vejo a minha evolução com o tempo.
Basicamente, nessa tabela, você tem que colocar o nome do exercício, da música que você está estudando, por exemplo, marcar o dia que está estudando e também marcar qual foi o andamento de início do estudo e qual o andamento final que você treinou. Agora, para poder te dar um norte, uma direção sobre o que estudar, além disso, para continuar melhorando sua percepção aqui, eu quero que você faça 2 exercícios simples, tá? Você vai ouvir uma música e vai tentar marcar o pulso dessa música, tentando fazer também o foco auditivo. Ou seja, você vai tentar prestar atenção em cada um dos instrumentos que compõem um arranjo, um a um. Mas ó, o negócio é o seguinte, não é só fazer isso aqui uma vez e acabou, tá beleza. Não, você tem que fazer isso de forma constante. Tá indo ali com seu fone de ouvido? Faz isso. Tá numa festa ouvindo um som? Faz isso. Tá tocando? Faz isso. Enfim, incorpora isso no dia a dia do seu estudo, tá bom? O trabalho com o tempo e metrônomo, tá? A partir de agora tá só começando. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida você pode escrever pra gente. Um abração e até a próxima. Segundo a história, e no que se tem relatos, o primeiro protótipo de metrônomo foi desenvolvido no início do século XIX, em 1812, por um relojoeiro holandês chamado holandês. Velho, é muito R, velho. Não dá pra ler. Vamos lá.